Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para todos vocês. Eu vou fazer a nossa live. A convidada de hoje é a Maria Luísa Lauar, que é a minha amiga, minha colega, foi minha colega na UFMG. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é obesidade infantil. Vou tentar. Malu? Oi, Malu. Vamos ver se ela consegue entrar. Oi, Oi, que linda! Tudo tudo bem? bom, Aninha? Obrigada. Tudo jóia com você? Desde que casou, eu não te vejo mais. Pois é, com essa vida corrida, temos Pois que é, combinar. tudo bem? Tô. Tá? Tá. E você? Tô te ouvindo direitinho. Tô te ouvindo bem. Se Ótimo. apresenta pro pessoal. Eu comecei te apresentando, mas comecei bem tímida. Adicionar aqui. Então, meu nome é Maria Luísa, eu sou endocrinologista pediátrica, formei em medicina junto com a Aninha, nós éramos da mesma turma de medicina lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Depois, né, eu fiz residência de pediatria no IPSENG e depois fiz outra residência de endocrinologia pediátrica no Hospital das Clínicas da UFMG. Então, hoje eu trabalho como endocrinologista pediátrica, em consultório e em Contagem, no ambulatório lá do Iria Diniz, que é um ambulatório de especialidades médicas. Sou interconsultora da endocrinologia pediátrica no Hospital Mater Dei. E trabalho como pediatra geral no pronto atendimento do Hospital Mater Dei Contorno. Acho que é isso. Sempre foi nada, né? Pelas crianças, sempre falou, né? Sim, sempre quis fazer pediatria, desde que entrei na faculdade. Sempre falou sobre amor, né? Apaixonada pela profissão, né, Malu? E a gente Sim. amor, seu carinho, né? Sua motivação, né? Pela pediatria. Ah, E tá trilhando um caminho lindo na endocrinologia pediátrica. Eu fico te acompanhando, vendo seus vídeos, seus posts. E eu achei muito importante, assim, te convidar, primeiro porque é uma honra, né? Por ser sua amiga, ter sido sua colega lá na UFMG. E uma honra ter você aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é a obesidade infantil, que é tão desafiador. Acredito que você pegue muitos casos no consultório, em ambulatório, muitas vezes até assim, pronto atendimento, você pega crianças que chegam e que já têm, né? Muitas vezes até alguma outra comorbidade, né? Associada à obesidade. E acho que é muito importante a gente esclarecer para a população em geral, assim, né, essas dúvidas, as principais dúvidas, o diagnóstico, né, como a gente trata hoje em dia, né, a obesidade. exatamente. Por muito tempo foi um tabu, né? Por muito tempo, assim, eu vejo que foi um tabu. Esse diagnóstico de obesidade é muito recente, né? Você vê, na faculdade a gente não teve essas cadeiras de obesidade como doença, né? E a obesidade infantil é um tabu maior ainda, porque a gente cresce pensando que a criança tem que ser gordinha, né? Isso, exatamente. Criança gordinha é saudável. Isso, a gente tem eu acho que o primordial é mudar essa cultura que é enraizada, né, na Uhum. gente, principalmente nas pessoas mais velhas, os nossos avós, a gente percebe que eles têm essa cultura de achar que criança saudável é criança gordinha, é Uhum. criança que come muito, né? Então a gente precisa, né, o primeiro de tudo encarar a obesidade como uma epidemia mundial aí, né? Uma das principais doenças que acometem as crianças hoje em dia. A principal epidemia mundial que a gente tem em crianças é a obesidade infantil, Uhum. né? E como você falou, hoje em dia a gente encara a obesidade infantil como uma doença.
né, que Uhum. merece tratamento. Então, primeiro de tudo é a gente encarar, né, essa questão como uma doença, e realmente eu acho que é um tabu falar disso hoje em dia, né? Sim. É uma, é um desafio que a gente tem falar disso hoje em dia como uma doença, mesmo com a obesidade sendo uma doença. Então, as pessoas elas precisam entender que a obesidade é uma doença e nas crianças elas correm o risco de desenvolver, né, outras comorbidades quando forem adultas jovens, né? Então, eu tenho visto, às vezes até mesmo adolescentes de 16, 17 anos já com consequências, né, da obesidade. Diabetes, pressão alta, adultos jovens, né, tendo problemas cardiovasculares. Então, a gente precisa prevenir ali desde a infância. Isso. E a gente mesmo assim, difundir essa ideia, né? Que é uma doença, é uma pandemia, né? Se eu não me engano, agora, lógico que na hora que a gente está falando assim na live, foge um pouco os números, mas eu acredito que seja um mundo, se eu não me engano, são 340 milhões de adolescentes e crianças obesos. Então, é um número muito Exato. grande, é um número muito alto. E as crianças, esses adolescentes, se não tratados, eles têm 80% de chance de se tornarem adultos obesos, né? Exatamente. E assim, é muito complicado às vezes a gente falar, porque quando a gente bate o papo aqui, que a gente é médico, então a gente tem um pouco da noção, tem muito, né, dessa noção que é muito a nossa área, do caráter inflamatório, do caráter evolutivo da doença, da progressão. Mas muitas vezes as pessoas não têm, né? Pensam que é aquela gordurinha que é uma gordurinha boba, é uma gordurinha inocente. E ela não é, né? A gente sabe que é uma gordurinha extremamente inflamatória, que vai inflamar vários órgãos no corpo daquela criança, daquele adolescente, que vai trazer várias consequências, né? Exatamente. E uma coisa importante que você falou aí, Aninha, é que as pessoas também têm a falsa ideia de que a criança pode ser gordinha quando é criança, né? Mas aí, quando chegar o estirão de crescimento, vai crescer e vai emagrecer. Hum, E, na verdade, os estudos mostram ao contrário. Igual você disse, hum, as crianças que têm obesidade na infância, elas têm maior chance de serem adultos com obesidade. Então, isso é um ponto importante também, né? Que os estudos mostraram que a gente tem que tratar a obesidade desde a infância, justamente porque as crianças que têm obesidade, elas têm chance de serem adultos com obesidade também. Não essa ideia de que vai crescer, vai fazer o estirão do crescimento lá na adolescência, vai emagrecer. Não é verdade, né? Na maioria das vezes. é uma doença progressiva, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem que frear o desenvolvimento da doença, enquanto é mais fácil frear, né? Porque depois, Isso, né, de adultos, outras consequências, outras comorbidades, outras coisas já podem estar estabelecidas ali. Então fica muito, exatamente. né? Como que é, assim, no seu dia a dia, assim, o diagnóstico, como que você faz, como que você coloca isso para os pais? A gente tem visto cada vez mais cedo, né? Muitas Isso, exatamente. Sim. Vamos falar um pouco do como é o seu diagnóstico, como é a prevenção, o que que você costuma fazer? Então, Então, vou começar assim, em termos práticos e acadêmicos, a definição, né, de obesidade. Então, como que eu chego nesse diagnóstico de obesidade? A obesidade, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde, né? Os pais, eles vão lembrar ali na caderneta da criança, a gente tem o gráfico onde a gente coloca o peso da criança. E naquele gráfico, a gente tem aquela linhazinha verde, que corresponde ao Z-score 0. Temos logo em cima a linha, uma outra linha que corresponde ao Z-score mais 1. E logo acima, uma linhazinha vermelha que corresponde ao Z-score mais 2. E logo em cima, uma linhazinha preta que corresponde ao Z-score mais 3. Então, a gente baseia o nosso diagnóstico de obesidade por essa curvinha.
que é a curvinha do índice de massa corporal, né? Que vem lá na caderneta da criança. O índice de massa corporal, se ele estiver em crianças menores de 5 anos de idade, acima do Z-score mais 3, a gente já considera como obesidade. E em crianças maiores de 5 anos de idade, a gente considera obesidade quando está entre o Z-score mais 2 e mais 3. Então, em termos práticos, é isso. A obesidade em criança. Qual que é a principal prevenção, né, da obesidade? Então, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade é considerado como uma prevenção. As mães que se alimentam durante a gestação de forma saudável já é uma prevenção para aquela criança não desenvolver obesidade na A gente infância. já sabe dessa herança até da avó, né? Da avó para a mãe, da mãe. Exatamente. Que é uma questão, assim, tentando explicar numa linguagem mais leiga, a gente tem essas questões epigenéticas, né? O que é epigenética? É quando fatores ambientais acabam interferindo na expressão dos genes daquela pessoa. Então, se a mãe se alimenta de uma forma, uma alimentação de má qualidade, aquilo pode afetar a expressão dos genes das gerações futuras. E isso inclui, inclusive, a obesidade, né? Então, a gente tem essa questão da alimentação materna, o aleitamento materno exclusivo, e aí a gente acaba caindo nos hábitos de vida, né? Então, crianças que têm uma introdução alimentar saudável, com introdução de frutas, verduras, legumes, sem alimentos industrializados. Então, a gente tem uma prevenção da obesidade e crianças com menos tempo de tela também. Por isso que a gente insiste tanto nessa questão da tela, porque crianças com menos tempo de tela, elas vão se exercitar mais e, consequentemente, a gente previne a obesidade. Eu percebo, na minha prática clínica, isso assim, principalmente pacientes que têm um menor poder aquisitivo, né, que eu trabalho também no SUS, que os pais, eles têm... acho que o problema principal é essa questão da introdução alimentar, alimentos industrializados. Os pais, eles tendem a ofertar alimentos muito industrializados logo na introdução alimentar. Então, o que eu tento abordar de cara, né, quando eu pego um paciente no consultório, é já orientar uma boa introdução alimentar, né? Pobre em alimentos industrializados. Então, uma coisa que a gente tinha muita cultura antigamente, eu lembro que minha mãe me dava achando que era saudável, hoje em dia a gente vê que não é saudável, Danoninho, Mucilon, leite com Toddy, farinha láctea, exatamente. Então, esses alimentos industrializados, hoje a gente percebeu que eles fazem muito mal para a saúde, né? Eles aumentam, são alimentos muito ricos em açúcares, em gorduras saturadas, né? Então, a gente pede para evitar na introdução alimentar, para que a criança não acostume o paladar com aquele alimento. E uma coisa que os pais, eles tendem, né, sempre querendo o bem do filho, obviamente. Sim, claro. Né? Porque eles não têm o conhecimento mesmo. Mas eles ficam com medo daquela criança aguar, literalmente. Então, assim, ver uma outra criança mais velha comendo um danoninho, fica com medo daquela criança pequenininha de 6 meses ver e aguar. E a criança pequenininha, ela não água. Né? Ela só é curiosa, ela vê você comendo alguma coisinha ali diferente, uma embalagem vermelha, ela vai querer pegar naturalmente como ela quereria pegar qualquer outra coisa que tivesse na sua mão. É só você distrair a criança com outra coisa. Eu sempre brinco com os pais. Se fosse cerveja, você ia dar pro seu filho? Eu falo, não ia de jeito nenhum. Fala a mesma
coisa. O Aham. danoninho, o chocolate, o doce, a gente também não vai oferecer. Então, assim, esses hábitos de vida saudáveis desde a introdução alimentar, para mim, é o pilar aí da gente, da prevenção da obesidade na infância. Uhum. Com certeza. Tem Você algum... falou uma coisa muito interessante sobre o diagnóstico da obesidade na infância. E eu, assim, no consultório de nutrologia, o que acontece? Na grande maioria das vezes, a grande maioria dos meus pacientes são adultos. As crianças que eu atendo, né, com obesidade já são filhos, geralmente são filhos dos meus pacientes, e que esses pacientes já têm o entendimento de que é uma doença e querem frear o desenvolvimento dessa doença, são alguns adolescentes. Mas é muito importante que eu sempre friso assim com os pais. A gente tem um diagnóstico de obesidade para o adulto que é pelo IMC, né? E às vezes Uhum. pais fazem esse MC da criança, mas não entendem que para a criança ela tem que ser colocada naqueles scores, esses que você falou, né? Isso. Então, aquela criança, ela pode ter um IMC, eu pego direto, criança sem IMC abaixo de 27, de 25, mas que é uma criança com obesidade. Quando você vai olhar a caderneta, você, né, tem que explicar para os pais, olha, ela está aqui, né, entre esses Exato. diagnósticos de obesidade. Então, isso muda, né, da infância para a vida adulta. Outra coisa que muda muito é que os pais acham assim, os exames do meu filho estão normais, né? Eles se apegam muito. O adulto já faz isso para ele mesmo, mas criança, então, né? Não, mas os exames estão todos bons. E muitas vezes aquilo não é avaliado nos valores de referência para a criança, para aquela faixa etária. Então, muitas vezes eles estão achando que os exames não estão alterados, mas para aquela faixa etária, aqueles exames já estão alterados, né? Que é uma visão que é o pediatra, o endocrinologista pediatra que tem essa visão, né? De Isso. laboratoriais. E que às vezes vão passar por médicos que não lidam diretamente com crianças, não têm esse traquejo e só interpretam com os valores de referência para adultos, né? E que mesmo que esses exames estivessem normais, não significa que a gente não tem uma doença, né? Eu Isso. bater nessa tecla. Não espere ter a virada desses exames, né? Porque depois é muito mais difícil, o caminho fica muito mais complicado, né? Exatamente. Essa questão dos exames na pediatria é complicado porque realmente os exames, eles provavelmente não vão estar alterados ainda na infância. Uhum. Né? Porque demora para Demora. alterar os exames. Mas eu já vi você falando várias vezes, né? Que eu te acompanho também no Instagram, e é exatamente aquilo que você fala, é uma bomba relógio, né? A qualquer momento, esses exames, eles podem alterar. E se a criança ela já tem obesidade, a chance desses exames alterarem na adolescência e na vida adulta jovem, né? Então, jovens de 20 anos, 21 anos, com exames já alterados, é muito alto. E a gente não quer que esses exames alterem tão cedo, né? A gente não quer que altere nunca. Então, a gente tem que prevenir desde a infância. Então, mesmo que a criança tenha exames normais na infância, se ela tem obesidade, ela tem que tratar. Os exames, eles realmente na criança, ainda pode ser que eles não estejam alterados, Uhum. né? Mas a gente não quer que altere ali, ó, com 16, 17 anos, Uhum. 20, 21 anos, né? Criança, são adolescentes, adultos jovens, não era para estar com o exame alterado, né? Eu Então, sempre, assim, eu sempre explico para os pacientes, por exemplo, quando vem com um exame realmente alterado, eu falo assim, olha, esse exame aqui, por exemplo, uma glicose, um triglicerídeo, um colesterol, muitas vezes aquele adolescente, aquela criança, até mesmo aquele adulto, ele tem anos de doença ali, anos de lesões nas paredes dos vasos, na parede do coração, né? Em vários órgãos do corpo, são anos e anos de lesões até ter o diagnóstico da doença
pelo exame, né? A gente Uhum. diabetes tipo 2, né, Malu? Assim, quando a gente pega um diagnóstico de diabetes do tipo 2, aquela pessoa pode já ter tido aí 10, 12 anos de lesão, né? E a gente fala de lesões microvasculares, elas são muito pequenininhas e talvez no primeiro momento elas passem desapercebidas, mas em algum momento é aquela bomba relógio, em algum momento vai ter um acometimento mais grave, né? Tanto é que quando a gente faz o diagnóstico de outras doenças, a gente tem que rastrear os órgãos, né? Então, assim, você faz um diagnóstico de diabetes, a gente pede um rastreio, vê como está o coração, a gente vê como está a retina, como estão os rins, porque a gente sabe que já podem existir lesões, né? Essas lesões não são de uma hora para outra. Então, é muito Exatamente. importante a gente pedir. E aí, a gente estava falando sobre a questão do diagnóstico, né? Eu lembrei aqui de comentar que na infância, a principal causa de obesidade é a obesidade exógena, né? O que é isso? Atualmente, né? A principal causa é isso porque são os hábitos de vida ruins, né? Uma alimentação muito rica em alimentos de má qualidade, alimentos ultraprocessados, e uma vida muito sedentária, né? Que é aí consequência das telas, do excesso de telas. Mas a gente tem que lembrar que a obesidade, ela é causada por fatores, multifatorial, né? Então, a causa ela é multifatorial. Então, tem fatores genéticos incluídos também, né? E tem algumas causas de obesidade que são mais raras, mas que existem, né? Que são algumas síndromes, algumas mutações genéticas, né? Então, assim, a gente sempre que a gente está diante de um caso de obesidade, é importante uma avaliação, né, do pediatra, e esse pediatra, se ele não tiver, se ele não tiver dúvida ali do diagnóstico, ele pode encaminhar para o endocrinologista pediatra, porque a gente precisa investigar se aquela causa é genética, se é uma síndrome genética ou se é uma obesidade exógena. Né? Então, assim, tem algumas pistas que nos levam a crer que é um ou outro. Né? Geralmente, quando a criança ela tem um déficit de crescimento também, além da obesidade, então tem também uma baixa estatura, um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, nesses casos, a gente precisa investigar algumas síndromes genéticas. Né? Então, a importância também da gente não achar que a obesidade é uma coisinha boba. Não, tem que encaminhar para um profissional, porque a gente precisa investigar as causas da obesidade, né? São vários fatores que causam a obesidade. Tem que identificar a causa para poder direcionar melhor o tratamento, né? Exatamente. Mas, apesar de raras, elas causam uma obesidade muito grave, né, Malu? Muito, muito grave. São muitos, assim, são muitos fatores envolvidos, uma perda muito grande de qualidade de vida, de expectativa de vida, né? Então, Exatamente. fazer o acompanhamento corretamente, né? Exatamente. Procurar um bom pediatra, investigar, na dúvida, perceber que seu ali com esses sintomas tem esse atraso no desenvolvimento, está muito abaixo da curva de crescimento, não deixar de procurar o endocrinologista pediátrico, né? Vocês lidam muito mais, né, com isso. Eu mesmo nunca peguei um caso de obesidade genética. A gente vê em congresso, a gente vê, né, em rodas de discussão, mas na nutrologia, assim, eu nunca peguei em consultório. Acredito que até no consultório de pediatria, né, deve ser difícil o diagnóstico, não é? Você, quando era pediatra de... É muito difícil. A gente tinha alguns pacientes, né? E a principal síndrome, a mais conhecida, é a síndrome de Prader-Willi, que foi inclusive o tema do meu trabalho de conclusão de curso. E a síndrome de Prader-Willi é uma dessas síndromes, né, que eu citei, onde a criança ela tem uma deleção, né, de alguns genes ali no cromossomo, e aí, por isso,
elas têm várias alterações, Uhum. como, por exemplo, é, substituição de massa magra por massa gorda. Uhum. Então, a composição corporal dessa criança ela é prejudicada. É Uhum. uma criança que tem uma compulsividade alimentar, não tem saciedade, justamente por causa da deficiência de alguns hormônios que causam a saciedade, né? Resistência a hormônios que causam saciedade. E são crianças que têm uma compulsão alimentar grave, a ponto, né, de às vezes até pegar do lixo comida, de tanta fome que tem. Então, essas crianças, elas cursam normalmente com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, então sempre ficar atento a isso, né? E cursam com baixa estatura. Inclusive, essas crianças, elas têm indicação de usar o hormônio de crescimento desde muito cedo. A gente tem paciente que começou a usar com 4 meses de idade, justamente não só pela questão do crescimento, né? Mas vai ajudar também na questão do crescimento, mas também para a questão da cognição. O hormônio de crescimento tem alguns artigos que mostram que ele melhora esse desenvolvimento neuropsicomotor da criança, além de melhorar a composição corporal, né? Então, aumentar a massa magra e diminuir a massa gorda. Então, assim, a gente tem alguns casos lá no Hospital das Clínicas, a gente tem alguns casos muito interessantes. Com 4 meses, né, Com 4 meses, a gente inicia bem precocemente. O ideal é iniciar bem precocemente. Então, assim, a gente vê que, né, que tem alguns casos de obesidade que têm tratamentos específicos, né? Então, a gente precisa identificar a causa para poder direcionar o tratamento. pigmentação, hiperpigmentação da retina, não é isso? Tem algum, Isso, né, que a gente... olhos amendoados. Nossa, é bem específico. Com qual faixa etária? Você falou dessa criança com 4 meses, mas com qual faixa etária que costuma fazer esse diagnóstico de síndrome genética? Você vê que se esse paciente fica rodando muito até chegar em... Sim, demora. Porque, na verdade, algumas dessas síndromes, a síndrome de Prader-Willi, por exemplo, ela cursa com desnutrição no início da vida. Então, a principal característica é uma hipotonia neonatal, onde a criança não consegue sugar adequadamente o seio materno por causa dessa hipotonia. Às vezes precisa usar sonda, gastrostomia para conseguir se alimentar. E aí ela vai desenvolver a compulsividade alimentar só após os 5 anos de idade. Então, às vezes, na maioria das vezes, o diagnóstico é tardio, na verdade. É raro a gente ter um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, as pessoas só desconfiam dele quando vem uma criança com muita hipotonia. Ah, Que entendi. pode ser várias outras coisas também, né? Uhum, Mas, então é um diagnóstico tardio mesmo. uhum. É importantíssimo falar disso. É, Apesar de raro, não quer dizer que não acontece, né? exatamente. Eu E A gente está aqui, a gente está falando na live, a gente vai deixar a live salva. E assim, muitas vezes, se uma pessoa que tiver, né, na família, que tiver alguém com suspeita, se essa pessoa for tocada de que ela tem que procurar, que tem que investigar, né, já é, já valeu. já valeu a pena, né? Então, É, é, mas isso, ninguém fala sobre isso. é raro, né? É uma doença mais rara. Nós, endocrinologistas pediátricos, a gente tem uma amostra viciada ali no ambulatório, Uhum. mas no geral ela é uma síndrome rara. Mas é uma das principais síndromes que cursam com obesidade grave. É a síndrome de Prader-Willi. Mas assim, é, reforçando que a principal causa atualmente é a obesidade exógena, né? Uhum. Que é aquela obesidade causada pelos maus hábitos de vida. Uhum. Então, assim, o que eu acho mais importante, eu acho que o que a gente vai falar aqui, Anny, às vezes parece óbvio, Parece que mas não não é. é. Mas não é. Que é oferecer uma alimentação de boa qualidade para os filhos desde pequenos. Gente, mudar hábito de vida de criança é muito mais fácil do que mudar hábito de vida de adulto. Então, vocês têm que colocar isso na cabeça. Os adultos, Oi? os adultos chegam para mim, ó, o meu paladar é infantil.
Pois é. E aquilo fica enraizado na pessoa. Ela acostumou a vida inteira a comer assim. Então a gente precisa mudar o hábito de vida desde pequeno. Eu sei que é difícil, Hum. né? Vai E ter assim, dor, vai ter birra, né? Não é exatamente. tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Uhum. Eu vejo que quando a família dá o primeiro passo, tudo flui. E eu acho tão bonitinho, assim, eu tenho muito, igual eu falei com você no início, eu trabalho no SUS, então eu tenho alguns pacientes que têm uma dificuldade financeira, né? E a gente tem iniciado um trabalho lá no ambulatório para o tratamento da obesidade dessas crianças. E assim, é muito bonitinho que eles, dentro da possibilidade deles, eles conseguem fazer uma alimentação saudável, levam foto para mim dos Ai, pratos de comida, acho mó bonitinho. que graça. E eu tenho paciente que conseguiu perder 10 quilos com mudança de hábito de Olha, vida. que bom. Então, assim, fiquei muito orgulhosa. E assim, eu sempre peço, né, para incluir proteína nas refeições. Aí ela levou para mim a fotinho do prato, falou assim, doutora, carne tá muito caro. Pode ser o ovo cozido? Eu falei, pode. Aí todo prato tinha um ovinho Assim, cozido. Mó bonitinha, gente. não, que E graça. conseguiu perder 10 quilos com mudança de hábito de vida. Pensa. Fazendo atividade física e mudando a alimentação. Então a gente precisa dar o primeiro passo. Vai ser difícil? Vai. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo. E a principal dica que eu dou para os pais, essa é a dica de ouro, gente, não tem como, é não ter em casa, Aham. né? Isso eu acho que é para os adultos também, você deve dar essa dica também, né, Aninha? Mas eu falo, Para as crianças, principalmente. às vezes os pais falam, mas ele só come porcaria, só come açúcar, não gosta de nada. Eu falo assim, nossa, ele tem salário? Aí, mas ele tem salário? Aí, assim, né, penso, vou perguntar, talvez está recebendo aí uma herança, né, uma bolsa, uma coisa, né, uma pensão. Ah, não, não tem não. Mesmo se tiver, eu falo, mas é ele que pega o dinheiro e vai no supermercado e tem essa autonomia, dá conta desse tamanhozinho de ir para compra, né? Porque é difícil. Eu sei que os pais ficam bravos, às vezes eles saem do consultório revoltados comigo. Mas, assim, a gente tem que entender esse papel. A gente fala muito de ambiente obesogênico, né, Malu? Assim, é um ambiente muito propício para o desenvolvimento da obesidade. A criança, ela aprende com o exemplo, ela aprende com aquilo que tem em casa. Não adianta também os pais terem uma alimentação totalmente desregrada e querer que aquela criança tenha uma boa alimentação, né? Por isso que muitas vezes a gente usa assim, mesmo para aquela gravidez que não foi planejada, a gente fala, olha, vamos aproveitar esse momento para ser um momento de mudança de hábito, ser uma mudança de estilo de vida, para você poder levar, vai estar começando uma nova família, né? Então, assim, para Exatamente. esse tipo de mudança para o desenvolvimento dessa família. E não ter, né, disponível esses alimentos tão doces, tão açucarados. Eu vejo, você me divirto muito com seus vídeos, assim, né? São muito educativos, porque é realmente isso que acontece, né? Nós fomos criados, assim, numa geração, você começou falando do Danoninho e tudo, mas pensa, a gente foi criado numa geração que, olha a propaganda do Nescau, energia que dá gosto, né? Era aquela coisa, me dá Danoninho, Danoninho dá. Então, assim, a propaganda de margarina era a família feliz, né? Todo mundo ali feliz, passando margarina no pão. E a gente vê que a gente foi reproduzindo muito esses hábitos como se fossem saudáveis, como se fossem cases de sucesso, né? Ver que, assim, eu lembro na escola, se eu levasse uma fruta, muitas vezes eu não tinha dinheiro, né? Então eu levava, era uma fruta, ou comia merendinha da escola. E quando tinha um coleguinha que levava um salgadinho, levava uma batata Ruffles, eu achava o máximo, né? Um biscoito recheado. E hoje a gente é porque a gente foi criado nesse contexto, né? E hoje, e como é difícil mudar. Hoje nós temos uma boa alimentação, a gente tenta ter uma boa qualidade de vida pelo entendimento, né? Mas pensa para a grande parcela da população como que isso se refletiu, né? Hoje, de adultos com obesidade é 1,5 bilhão no mundo. É muito.
né? E se a gente Exatamente. olhar para as crianças de hoje, vai ficar pior, né? Exatamente. Né, tem muita gente que fala assim, quando você chama atenção, né? Ah, não pode dar mucilon, não pode dar farinha láctea, não pode dar danoninho. A gente escuta muito essa frase, ah, eu dei para, né, dos avós, falam, ah, eu dei Morreu. para o pai dele, eu dei para você e você não morreu. Na verdade, né, a intenção não era né, sobreviver, né? Mas aí eu falo, mas a gente está vendo a consequência disso hoje, né? Então é por isso que a gente tem esse grande número de adultos com obesidade, por causa desses hábitos de vida ruins que nós adquirimos quando a gente era criança. Então, a gente precisa fazer diferente com as gerações futuras, né? Então, assim, e é cientificamente provado que o lobo frontal das crianças e adolescentes ainda não é totalmente desenvolvido para pensar a longo prazo. Então, vamos supor que tem um pacote de passatempo de biscoito recheado no armário. Não adianta você chegar para o seu adolescente e falar assim: ô, meu filho, você não pode comer, não, esse biscoito recheado, porque vai fazer mal para a sua saúde. Você vai ter diabetes, pressão alta na vida adulta, vai ter infarto. O adolescente, ele não tem desenvolvimento para pensar a longo prazo. Ele pensa no agora. Então, falar com ele que no futuro ele vai ter diabetes, pressão alta, não adianta nada. Então, a questão é o agora. Não pode ter disponível. Se estiver disponível, ele vai comer. É até covardia, né? A gente ter lá disponível e falar para o menino comer. É um crime então, premeditado, né? Oi? É um crime premeditado, tá lá. Exatamente. Então não pode ter, né, assim, um refrigerante na geladeira e achar que aquela criança, que aquele adolescente não vai tomar. É óbvio que se tiver, vai tomar. Então o ideal é não comprar. Pior ainda é consumir esses alimentos na frente da criança e falar que ela não pode, né? Então, eu tomo uma Coca-Cola, mas não, você não pode não, que a médica falou que vai fazer mal para a sua saúde. Então, todo mundo da casa tem que entrar, tem que ter hábitos de vida saudáveis também, tem que entrar na dança, né? Então, não adianta só a criança comer saudável. Todo mundo da casa tem que comer saudável, porque a criança, ela segue os exemplos dos pais, né? Então, a gente precisa que os pais comam bem para que a criança se sinta incentivada a comer bem. E tem a questão, né, da criança, que às vezes ela rejeita o alimento, né? Nas primeiras vezes que eles têm uma experimenta. Rejeitam, nem umas fases de perversão alimentar. Isso, exatamente. E aí a gente precisa, né? Então, dar aquele alimento cerca de 20 vezes para aquela criança, para ela falar que ela não gosta mesmo, né? Então não pode desistir da primeira vez. E outra coisa é que muitas vezes os pais desanimam quando chega nos 2 anos de idade, que a criança diminui o apetite e às vezes fica forçando a criança de comer. Então, o que acontece? A velocidade de crescimento da criança é muito alta nos 2 primeiros anos de vida. No primeiro ano de vida, a criança cresce cerca de 25 centímetros no ano. No segundo ano de vida, ela cresce 12,5 centímetros ano. Quando chega ali, depois que ela faz 2 anos, ela cai, a velocidade de crescimento cai para 4 centímetros ano. Então, a demanda calórica daquela criança diminui também. Então, consequentemente, ela vai sentir menos fome. Aí, o que acontece? O pai está acostumado com aquele nenenzinho que comia super bem. E aí, de repente, quando faz 2 anos, aquela criança não consegue comer tão bem. Mas é porque ela não tem demanda mesmo calórica, ela não está com fome. E aí, o que os pais fazem? Eles começam a forçar aquela criança a comer. Então, o momento da refeição se torna um momento ruim para a criança. Imagina, se você é criança, você não está com fome e aí te forçam a comer. Para a criança, aquilo deve ser traumático. Ou outra coisa que os pais fazem: distrai a criança com alguma tela.
Uhum. Dá algum desenho para eles assistirem enquanto vai comendo. Isso é um péssimo hábito para o futuro também. Porque a criança, ela distrai com a tela e aí ela não vai comer o que ela quer, o que deixa ela saciada. Uhum. Ela vai comer além do que deixa ela saciada. E aí ela vai Ele, acostumando com né? Uhum. aquilo. Uhum. E aí sempre, a infância inteira, ela vai comer ali na frente da televisão e não vai ter a percepção de saciedade. Às vezes Uhum. é comer muito mais do que ela realmente precisava. Né? Então, esse desespero, né, dos pais para a criança comer a partir dos 2 anos é uma coisa que precisa deles terem esse entendimento. A criança, ela diminui o apetite mesmo com 2 anos, porque a demanda calórica dela diminui, porque a velocidade de crescimento dela diminuiu. Então, nunca forçar, Dó, né, Malu? nunca. Começa a ter dó também da criança, aí fala assim, ah, mas não tá comendo nada, eu vou dar um docinho, vou dar um pirulito, vou dar uma bala. Isso, Começa a querer substitui. consumir. Uhum. Exatamente. Aí não comeu arroz, feijão, a carne e a salada. Aí vai lá e dá um todinho, um Iogurte. docinho, um biscoito, que comer da criança passar fome. Uhum. Outra coisa que não pode, que a criança ela vai ficar assim, uai. É. Toda vez que eu rejeito o arroz, o feijão, a carne e a salada, meu pai me dá doce. Eu ganho Vou dó. começar a rejeitar, Ah, né? verdade. Exatamente. Fica como se fosse uma recompensa, né, positiva para ela. Então, esses hábitos de vida, de alimentação que tem que mudar, né? Sempre, então, oferecer alimentos de boa qualidade, que é o que a gente chama de comida de verdade, né? Quanto menos industrializado, melhor. Então, sempre que for comprar alguma coisa no supermercado, olhar os ingredientes e ver aquele que tem a menor quantidade de ingredientes possível. Uhum. Costumo dar o exemplo do iogurte. A gente pega um iogurte desses que tem sabor, morango. Quando você olha a lista de ingredientes, é uma lista extensa. Sendo que o primeiro ingrediente é o açúcar. Não é? A gente nem É, acaba de ler de tanto ingrediente que tem. de tanto ingrediente, é uns 40 ingredientes. E se você pega o iogurte natural, geralmente 2 ingredientes, que é o leite e fermento. Então, assim, tem que pegar aquele que tem a menor quantidade de ingredientes possível. Ah, doutora, mas o iogurte natural é muito ruim. Mas a sua criança, ela não tem o paladar seu, porque a gente foi acostumado com o paladar doce. Uhum. Então a gente acha o iogurte natural azedo. A criança que nunca experimentou o iogurte doce, ela não sabe qual que é o gosto do iogurte doce. Uhum. Ela vai se acostumar a comer o iogurte natural. É só colocar uma fruta, uma manga, uma maçã, né? Então, assim, quanto mais comida de verdade, melhor. E é importante também ressaltar que se a gente puder evitar que a criança coma doce antes dos 2 anos de idade, é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Uhum. Justamente para não acostumar o paladar da criança com açúcar. Então, oferecer doce só após os 2 anos de idade. E não é que após 2 anos, eu vejo muito isso também. Os pais, muitas vezes, até os 2 anos, eles têm uma preocupação, né? A gente vê que tem toda uma proteção, uma preocupação com uma vida saudável daquela criança. Ela faz 2 anos, parece que abriu a porteira e os pais, ah, então pode dar doce, pode dar tudo. Não é que tem que dar, né? Pode oferecer, mas não é uma coisa que vai fazer parte do contexto alimentar daquela criança no dia a dia, né? Então, Isso, exatamente. assim, aí diminui o apetite daquela criança. Aquela criança já está com menos apetite. Ela já não está comendo aquela demanda. O pai fica com dó, né? Com pena, achando que a criança não está comendo. E aí começa a traçar um monte de comportamentos alimentares que são extremamente ruins para o desenvolvimento daquela criança. Né? Então começa a oferecer doce, começa a oferecer na frente da televisão. Então começa a reforçar comportamentos que depois fica muito difícil, né, Malu? Da gente mudar, Exatamente. modificar, né? E uma coisa. Quanto Ah, pode falar. Depois Não, só isso, eu ia só reforçar que quanto mais novinho a criança, é mais fácil, né, Uhum, de introduzir uma alimentação saudável, né? uhum.
Obviamente que qualquer idade que o paciente chegar lá, a gente vai tentar reverter aquilo. Mas você vê que o paciente que chegou lá no consultório com 2 anos de idade, conseguir instituir uma alimentação saudável para aquela criança vai ser muito mais fácil do que uma criança com 10 anos de idade, com 12 anos de idade. Como é o desafio, né? Essa criança É um desafio. 10, 12 anos, ela já está cheia de vontade, já tem vários comportamentos ali que já estão, né, estabelecidos. É muito mais difícil, né? Como você faz Exatamente. para poder, né, para poder assim, fazer com que essa criança tenha adesão mesmo assim, ao tratamento? Então, o principal é explicar muito, conversar muito, explicar para os pais essa questão de não comprar os alimentos de má qualidade. E às vezes, eu até faço uns combinados com os meus pacientes, assim, pacientes que são muito seletivos, eu peço para eles anotarem para mim quais as verduras e os legumes novos que eles experimentaram, quais que eles gostaram, qual que eles não gostaram. Eu deixo bem claro para eles. Se não gostar, não é obrigado a comer. Vai comer só o que você gostar. Aí eles levam anotadinho para mim o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Uma coisa que ajuda muito também é a criança participar da elaboração do cardápio. É uma ótima estratégia, porque ela sente que ela teve autonomia naquilo que ela está comendo. Então, por exemplo, chamar a criança para poder fazer uma receitinha saudável. Então, os pais chamarem, vamos fazer uma panquequinha, vamos fazer um cookie saudável. Chama a criança para fazer a comida, ela tem aquele sentimento, eu que fiz. Tende a comer aquilo que ela fez. Outra coisa, vamos ali no sacolão comprar o que a gente vai almoçar hoje. Eu sempre peço para os pais para levar para o sacolão de preferência, ao invés do supermercado, porque o supermercado tem muita coisa ruim, atrativa, né? E o sacolão geralmente é só verduras, legumes e frutas. Então, aquela criança, o que você quer comer hoje? Aí ela escolheu. Então, ela tem aquele sentimento, eu que escolhi o que eu vou comer. Tende a aceitar melhor também. Ou então, dar opções para aquela criança, mas opções sempre saudáveis. Por exemplo, hoje a gente tem a opção de comer brócolis, tem a opção de comer couve, enfim, qual que você quer? Qual que você quer que a mamãe faça hoje? E aí aquela criança, ela tem aquela sensação de que ela que escolheu. Então, essa é uma ótima estratégia também. Né? Mas a gente tem que ter paciência e persistência mesmo. Receitinhas diferentes. Como é que você faz com os avós? Os avós, né? Então, os avós é a parte mais difícil. Se a criança não mora com os avós, o que eu faço? A rotina daquela criança tem que ser saudável. Porque muitas vezes os pais, eles falam assim, mas quando vai na casa da avó, ou quando vai na casa do coleguinha, ele come mal. Então tá, então aquilo ali vai ser uma exceção. A rotina daquela criança, o dia a dia, tem que ser saudável. A exceção, às vezes, a gente não tem controle mesmo, né? Então, que aquilo seja uma exceção. E outra coisa, aquela criança que acostumou no dia a dia dela a comer de maneira saudável, ela vai, às vezes ela nem vai se interessar tanto por outros alimentos. Eu lembro da minha irmã, né, que você sabe, eu tenho uma irmã que tem uma diferença muito grande de idade, ela nasceu quando eu tinha 15 anos. Hoje ela já... Eu lembro que... A gente... minha paixão do xodó. A gente não acostumou que ela cresceu. Que ela cresceu, agora ela já tá uma adulta. Mas ela, quando ela nasceu, a gente já não... Lá em casa a gente nunca teve a mania de tomar refrigerante. Então não tinha refrigerante lá em casa. Então ela já cresceu sem esse costume. E aí ela ia em festinha de criança, ela própria pedia água pra gente. Ela falava, ela me chama de Isa, né? Ela, Isa, pega água pra mim. Às vezes o pessoal ficava assim, gente, tá proibindo a menina de tomar refrigerante. Não era proibição. Era que ela mesma pedia, ela não tinha interesse de tomar o refrigerante. Então, se você acostuma aquela criança dentro de casa, na rotina do dia a dia, a criança, ela dificilmente
vai ser mais fácil de controlá-la nesses casos de exceção. Agora, esses parentes que participam muito da rotina da criança, eu peço que leve na consulta, para eu conversar pessoalmente. Porque, geralmente, quando a pessoa não vai, ela não Enxerga costuma não seguir. né? Tá falando, nossa, eu faço para agradar. E assim, a gente entende que a família, que é aquilo que você falou, faz querendo agradar, faz achando que é bom, faz porque tem amor, tem carinho. Mas não é porque tá fazendo com uma boa intenção, que é com amor, com carinho, que tá fazendo bem, né? Exatamente. Coisa que eu vejo muito, Malu, assim, as pessoas hoje estão muito vulneráveis e muito enfraquecidas. Então, deixando muitas vezes a criança tomar conta. Você está falando ali o tempo todo do adulto tomar a rédea da casa e tentar oferecer para aquela criança e tudo. E hoje as pessoas estão aceitando a imposição das crianças. Ah, fulano não come isso, então eu vou faz a alimentação toda saudável da casa, muitas vezes, mas vai fazer uma batata frita para a criança porque ela não come arroz com feijão e uma carne. Ah, vou fazer batata, ele só come batata. Né? Ah, essa criança só come fritura, então vou fazer linguiça, vou fritar uma linguiça, senão ela não come outro tipo de carne. E a gente tem que começar a mostrar para esses adultos quem manda na casa não é aquela criança, né? Não é aquele adolescente. Ele não tem a criança, o adolescente, eles não têm esse poder. E a gente precisa se fortalecer até emocionalmente, ser firme, né? A gente sabe que hoje a gente muitas vezes está diante de várias situações, né? Então, talvez os pais, para poder compensar uma ausência, para poder compensar, seja a ausência pelo trabalho, seja a ausência do, né, pais que se separam, ou crianças que vivem com os avós e tem os pais muito ausentes, então ficam querendo compensar aquela ausência na alimentação e deixa a criança ditar as regras, né? E isso é extremamente prejudicial. Então, muitas vezes a gente tem que trazer, tratar aquele adulto, né? Fazer assim uma mudança, estabelecer uma mudança de comportamento naquele adulto para ele ser fortalecido e conseguir ajudar aquela criança. É muito desafiador, né? Quando já chega com essa criança, com esse adolescente no nosso consultório, já com hábitos totalmente assim, difíceis de serem contornados, mas não quer dizer impossível, né? Não são impossíveis. E com adultos enfraquecidos emocionalmente, né? Para poder lidar com as pessoas perdem a paciência mesmo. Eu entendo quando perdem, né? Mas preciso persistir, né? Perseverar para evitar, né? Para frear esse tipo de desenvolvimento da doença ali, né? No futuro. Né? Uma coisa que você falou que eu achei muito importante é sobre o tempo de tela. Né? E, a gente fala muito da alimentação saudável, que é um fator que realmente é o que mais tem peso, né, no desenvolvimento da obesidade nas crianças e adolescentes. Mas a gente vê que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão cada vez, nós como um todo, estamos cada vez mais sedentários. Nós somos frutos de gerações assim, que hoje nós estamos muito sedentários, as gerações depois de nós mais ainda. É um tempo muito grande de tela, desde pequenininho, você veja, distrai a criança para ela comer, então põe ali um vídeo no Netflix, um vídeo do YouTube para aquela criança distrair. É tempo de videogame, né? O tempo todo, essas crianças não brincam mais, elas não correm, elas muitas vezes nem mineralizam osso, que não faz nem exercício de impacto, né? Não andam. Usa o carro o tempo todo, então quando vai sair com adulto, vai passear um pouquinho com adulto. Está na hora de dormir. Nossa, desculpa. Vai. Minha Alexa. É uma Alexa, eu tô precisando. Achei que era sua mãe, mas não tá aí. Aí assim, reduzir, porque até quando o adulto sai com essa criança, sai de carro,
não tem nem paciência de andar, de caminhar, de colocar essa criança para correr, andar de bicicleta, né? Sai de carro, vai pro shopping, vai pro McDonald's, né? Vai pro cinema, entope aquela criança de pipoca, de milkshake. Então, assim, nossa, muito complicado. E a gente precisa ir mudando esses comportamentos. Muitas vezes, de tentar regrar mesmo, né? Tempo de tela, ó, você tem só tal horário para poder usar. A gente sabe que é uma realidade, então não tem como proibir. Né? É uma realidade, ó, mas você vai jogar videogame ou seu tempo no celular ou no tablet ou assistindo algum filminho, algum vídeo, vai ser tanto. Mas você precisa praticar atividade física e tentar incluir aquela criança desde pequena, né? Em atividades, Isso. atividades coletivas, levar aquela criança, eu vejo muito assim, os pais que são ativos, eles levam as crianças e as crianças vão aprendendo com aquele, né, vendo os pais praticarem exercícios, querem também matricular a criança em alguma aula, crianças, pessoas que talvez não tenham condições financeiras de matricular, de pagar por aquela atividade, levar para a pracinha, correr, né, levar para caminhar, jogar bola, né, tantas quadras, tantos campos de futebol, né, que são públicos, então levar aquela criança para brincar, né, a criança tem muita né, para gastar. Exatamente. Então, o tratamento, né, da obesidade, principal pilar, né, é a alimentação saudável e a prática de atividade física. Então, a atividade física ela é de extrema importância. Eu brinco aqui, sempre falo com meu marido, que eu acho engraçado que hoje em dia eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para os meus pacientes brincarem. Aham, Gente, brinca pelo menos 1 hora por dia. aham. Eu fiquei lembrando da minha infância, eu fiquei Era assim, mãe. gente, eu brincava o dia inteiro. Era o contrário, era tipo assim, para de brincar. Hoje eu tenho que pedir, implorar, pelo amor de Deus, brinca Uhum. 1 hora por dia. Eles Mas não- é isso que você falou, então. Hoje eles não têm paciência. Oi? As crianças hoje não têm paciência de brincarem entre si. Não, Eles não brincam, né? exatamente. E a gente é da geração, assim, apesar de que a gente cresceu pensando essa parte da alimentação, era aquela coisa assim, mãe chamava na janela, né? Ó, volta aqui, vem agora, tá na hora de tomar banho, né? Exatamente. É criança, eu falo, criança tem que brincar. Então, assim, mesmo, igual você falou, mesmo aquelas famílias que não têm condições de matricular a criança, porque realmente é muito caro, né? Você matricular a criança todo dia numa atividade, Uhum. natação, futebol, é brincar, é pedir pro seu filho brincar. Brincar de pique-pega, pique-esconde, jogar bola, rouba-bandeira, elástico, amarelinha. Brincar. Né? Então, só da criança brincar eu já fico super satisfeita, sabe? Uhum. E fazer uma atividade física que ela goste, principalmente, assim, que traga prazer para aquela criança, né? Geralmente é algum esporte, alguma atividade coletiva, e isso faz com que a criança se mantenha naquela atividade física por mais tempo. E o que você falou também, os pais praticarem atividade física Uhum. é muito bom, porque é a questão do exemplo, né? É, Ver os pais praticando atividade física faz com que as crianças queiram praticar atividade física também. Geralmente são famílias que fazem atividade física ao ar livre, e né? Então, aqueles pais que saem final de semana para fazer uma trilha, para andar de bicicleta na praça. Ter um animal de estimação ajuda muito também, é, tá? Porque aí você tem que passear com o cachorro, e e aí acaba estimulando a realizar atividade física. às vezes as minhas sobrinhas eu acho bonitinhas, elas ficam me imitando assim no CrossFit, meus vídeos assim do CrossFit, elas ficam me imitando. Eu chego lá no interior, né? Elas moram no interior, elas pedem Dindinha, brinca comigo, me coloca em cima assim, ó, e joga pra cima. Faz aquele. Elas já sabem, tem movimento que elas já sabem os nomes. Faz aquele agachamento assim comigo, nas suas costas, elas gostam, sabe? Então eu tento falar, agora é sua vez de fazer um agachamento. Elas fazem, vamos fazer polichinelo. Como que a Dindinha corre? Elas correm também. E isso é muito bacana, né? E para criança que muitas vezes assim não tem, às vezes os pais ainda não são ativos, primeiro, pensar nesse start, né? Começar.
E essas atividades simples, passear com o cachorro, vamos ali, vamos recolher as coisas aqui em casa, vamos comigo me acompanhar, igual você falou, vamos no sacolão, vamos me acompanhar, vamos tentar andar, vamos recolher alguma coisa aqui em casa, me ajuda a levar o lixo, né? Para essa criança começar a sair do sofá, pelo menos, né? Exato. Ah, Tem uma frase que eu vi outro dia em algum Instagram, é que as crianças, hoje em dia, elas não aprenderam a lidar com o tédio, né? uhum, Elas não podem ficar entediadas nem um minuto. uhum. Por isso que a gente acaba dando tela, né? Para distraí-las. Antigamente, quando a gente estava entediado, e a gente não tinha essas opções, né? De celular, de tablet, a gente tinha que inventar alguma coisa para fazer. E normalmente era alguma brincadeira, né? Então, acho que esse papo é isso. É verdade. Até Hoje, mesmo brincar. Eu lembro de eu brincar sozinha, assim. eu Justamente, eu tinha que inventar alguma coisa para não ficar entediada. Hoje em dia. pulava no sofá, né, ia mexer nas coisas, mexia no guarda-roupa da mãe, mexia a roupa da mãe. Hoje, as crianças estão ficando muito pouco criativas, né? Por Isso. poderem, não tem esse poder de pensamento, não tem essa liberdade, né? De pensamento, de ficar à toa e deixar o pensamento fluir, né? Isso, exatamente. Uma coisa que eu tô vendo aqui, uma frase, uma coisa que a Gislaine, que tá aqui, nossa espectadora, ela tá aqui falando que ela é da época que não podia largar comida no prato. E hoje ela não desiste das filhas. Isso é um comportamento, essa questão de coerção alimentar, ela é muito ruim em dois sentidos, né? Tanto que não vai adiantar para frear a obesidade, você ter comportamentos coercitivos, né? Isso não vai adiantar. E isso está ligado a maus hábitos, a criança começar a ter ojeriza da comida ou desenvolver transtornos alimentares. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses comportamentos coercitivos. Até um tema para uma próxima live, né? A gente poder falar sobre esses transtornos alimentares, sobre a repercussão disso, né, Malu? E assim, Exatamente. antes da gente finalizar, que já tem um tempinho aí que a gente está na live, né? Não, obesidade dá papo para horas. A gente pensar também que como é uma doença, o pilar do é mudança do estilo de vida, é a alimentação que a gente bateu muito no tecla, da alimentação, da atividade física, né, do exercício. Então, a atividade, aquela criança ser ativa, não precisa, talvez, fazer um exercício físico ali, né, sempre, mas pelo menos ser ativa fisicamente, mas que também, como médicos, como profissionais que lidam com pacientes com diagnóstico de obesidade, a gente fazer com que os adultos também entendam. A obesidade infantil é um diagnóstico e hoje a gente já tem até tratamento, né, medicamentoso a partir de 12 anos de idade. Muitas vezes esse tratamento é necessário, né? Então a gente pensa como doença, pilar é a mudança de estilo de vida, só o tratamento medicamentoso não vai adiantar, ele tem que ser associado às outras mudanças. Mas olha como é uma doença séria, né? A partir de 12 anos de idade, já temos tratamento medicamentoso, né? A partir de 16, dependendo do contexto, ou 18 anos, cirurgia bariátrica, né, Malu? Então, assim, a Exatamente. gente pensa na urgência de frear o desenvolvimento dessa doença, né? Principalmente, e a gente fala de aspectos futuros, quando a gente fala assim, para evitar outras doenças, né? A gente lembra muito de diabetes, hipertensão, infarto, mas a gente tem que pensar na incapacidade física, nas limitações dessa criança, desse adolescente, no bullying, né? Nas repercussões psicológicas, psiquiátricas. Talvez aquela criança, aquele adolescente, eu já tenho acompanhado alguns adolescentes, assim, com diagnóstico de depressão, com diagnóstico de ansiedade generalizada, né? Transtornos de humor, muitas vezes difíceis de serem manejados, né? Transtornos alimentares, então, compulsão alimentar periódica, bulimia.
Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque as consequências são muito graves e elas são de várias esferas, né? A gente tem que pensar nessa esfera psicológica. Qual tipo de profissional essa criança, esse adolescente vai ser no futuro, né? Com esse psicológico tão afetado, com esse psiquiátrico tão afetado, né? Com essa dificuldade de relacionamento, com essa muitas vezes a gente vê que essas crianças e adolescentes vão ganhando peso, vão ficando reclusos, sofrem muito bullying, têm dificuldade de autoafirmação. Então a gente tem que pensar nessas consequências, nessas sequelas psicológicas também, né? Exatamente. Você pegou um ponto muito importante. Então, a gente tem muitas consequências psicológicas graves, né? A gente tinha lá no Hospital das Clínicas vários pacientes com depressão e ansiedade por causa da obesidade. E o tratamento, ele é multidisciplinar. Você sempre fala, né? A obesidade é uma doença séria. E Uhum. o tratamento ele é complexo, é um tratamento complexo que exige Uma equipe, né? vários profissionais, uma equipe multidisciplinar. Então, temos, né, os pediatras, os endocrinologistas pediátricos, os nutrólogos, os nutricionistas, os Educadores. psicólogos, às vezes a gente precisa do educador físico, o Uhum. psiquiatra, né? Então, a gente tem aí, um desafio, né, um tratamento, mas ele é possível e a gente precisa tratar com seriedade. Né? Sim. Então, como você disse, o tratamento da obesidade na infância, ele é, né, o pilar do tratamento é a atividade física e alimentação saudável, mas a gente tem algumas opções medicamentosas, né? Mas elas são limitadas, é só a partir dos 12 anos, inclusive, Sim. né? E o principal que a gente tem aí hoje é a liraglutida, que você sempre fala, né? Uhum. Que é um grande aliado nosso e deve ser utilizado quando necessário, mas sempre com orientação médica, né? Ainda mais se tratando de criança, então a gente precisa de um monitoramento bem rigoroso e sempre acompanhado de mudanças de hábitos de vida. Temos outras opções também, né? O Orlistat, mas também acima dos 12 anos, sibutramina acima dos 16, a metformina, mas o que mais a gente tem tido êxito é o liraglutida mesmo, né? Acima dos 12 anos, que já foi liberado aí pela Anvisa. Tem essa indicação em bula, né? Assim, que por não interferir, né? Por não mexer em neurotransmissor, sistema nervoso central, torna o uso mais seguro. Porém, não é o que eu vejo muitas pessoas ouvem falar, né? Vê a gente falando, ou vê um vídeo no YouTube e sai comprando. Ah, meu filho já tem 13, então eu vou usar. Não é assim, gente. Tem que ser acompanhado por um médico, tem que ter, né, realmente ali o diagnóstico, tem que ter a indicação do uso daquela medicação, tem que ter os profissionais acompanhando para saber a adaptação da criança. Porque pensa, colocar uma criança, uma adolescente para lidar muitas vezes com efeitos colaterais, né, de medicação sem nenhum controle, sem nenhum tipo de outras abordagens, é assim, um sofrimento muito grande para aquela criança, para aquele adolescente. E são medicamentos que trazem efeitos colaterais mesmo, E né? Então precisa mesmo de precisa. um acompanhamento médico. Isso. E o acompanhamento multi, né, Malu? A gente faz, Exatamente. acho que cada vez mais que a gente não faz nada sozinho. Eu brinco assim, nossas consultas muitas vezes elas têm demorado cada vez mais pela necessidade de orientações e a gente vai percebendo que a gente é limitado em muitos aspectos e que a gente precisa de equipe, precisa encaminhar, né, aquele paciente para outras abordagens. Isso é muito importante. Né? Então, a gente pensar a mudança de hábito de vida, reforçar a mudança de hábito de vida não é só da criança, do adolescente, mas da família inteira, né? Então, começa pelos pais, né? Que já são adultos, já têm entendimento, já tem um lobo frontal mais funcionante, né? A gente espera. Espera-se. E a partir daí, levar essa criança, esse adolescente para um acompanhamento adequado, com profissionais que sejam realmente sérios e que tratem, né, essa doença
com seriedade, né? Sem falsas promessas, sem charlatanismo, sem drogas que possam afetar, né, outras esferas, né, da vida daquela criança, daquele adolescente. Então a gente tem que pensar nisso, né, que seja feito um tratamento humano, porém científico também, né? Com respeito. Exatamente. Não é isso? O que mais você quer falar para a gente poder fechar? Eu já vi aqui esse próximo assunto para a gente poder falar. Transtornos alimentares, gostei. Olha, Aninha, eu queria, na verdade, igual a gente estava comentando aqui, obesidade, dá para falar horas e horas, é uma das minhas consultas mais demoradas, inclusive, né? Uhum. Mas eu acho que é isso, né? A gente, resumindo, a gente já tentar, né, dar o primeiro passo e mudar hábitos de vida da criança enquanto ela é pequenininha, porque é muito mais fácil mudar hábito de vida da criança do que do adulto. O adulto já tem aquilo enraizado, é mais cabeça dura, né? Então a gente mudando hábito de vida da criança, a gente vai ter uma infância mais saudável, vai prevenir doenças cardiovasculares, transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos e vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, gente, é pro bem, né? Tudo isso que a gente fala pode parecer chato. Uhum. Ai, que chato, tem que ser alimentação saudável o tempo todo. Ai, que chato, tem que fazer atividade física. Ai, que chato, não pode tela. Mas tudo isso é pensando no bem dessas crianças, né? Pensando na saúde, da qualidade de vida delas. E depois vale muito a pena, né? Depois vale muito, muito a pena. Ninguém quer ter um filho doente, né? Não. Doenças evitáveis, né? Tem Exatamente. coisas que não consegue controlar, mas tem coisas, né, que a gente pensa, eu não quero isso em casa, eu não quero um filho inativo, incapaz, por algo que eu não cuidei, algo que eu não barrei. Né, um filho improdutivo, com vários problemas de saúde. Então, a gente pensar nisso, né? Pensar no futuro, já que a gente é pensante, e a gente consegue pensar a longo prazo, né? Exatamente. Né? Malu, foi um prazer. Você nem viu o tempo. O prazer foi meu. Obrigada por ter me convidado, Aninha. O convite, eu pensei muito em você nesses congressos. Eu tive no Congresso Brasileiro de Endócrino e agora eu tive o de Nutrologia. E assim, a gente falou muito sobre obesidade infantil, sobre o papel do endocrinologista pediátrico, né, em ajudar o desafio que é, né, aquilo que a gente acabou de falar, de como é difícil tratar sozinho. E aí eu pensei muito em você. Lembrei muito. Está sendo um prazer. E obrigada por ter aceito o convite. Vou deixar vou deixar a live salva, vou te colocar como colaboradora para aparecer também o seu Instagram, para as pessoas poderem saber onde é que você está atendendo, ter também, viu? Ótimo, muito obrigada. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram também, ficaram aí com a gente desde o princípio. E comentaram. Muito obrigada pelos comentários. Que bom que muita gente aí gostou. E muito obrigada, Aninha. Eu adoro ver seu Instagram. Eu também. Acho seu trabalho maravilhoso e adoro as informações que você passa. Muito obrigada. Ajuda muita gente. Você também ajuda. Você pode ter certeza. Ai, que bom. O seu já encaminho para o paciente. Às vezes você vai falar, meu filho, não sei o que. Eu já encaminho e falo, olha, segue ela, olha aqui o vídeo, né? Que isso ajuda. É aquilo que a gente falou. Se a gente atingir uma pessoa, já valeu a pena. Né? Exatamente. Já valeu muito a pena. Obrigada, viu, Malu? Obrigada. Um beijo. Boa noite pra você. Boa noite. Tchau, tchau.